Glória a Deus, que privilégio, né? Podemos estar aqui pela manhã. Eu particularmente prefiro os cultos pelas manhãs, porque eu acho que nós estamos mais vazios das nossas carnalidades. Não deu tempo da gente se encher daquilo que não deve ainda. E aí o Senhor parece que propicia um ambiente mais aberto, um céu mais rasgado. Que bênção, né? Abra a tua Bíblia aí, querido, em Êxodo, livro de Êxodo, no capítulo 17. Eu queria compartilhar algo com vocês nessa manhã. Amém? Vocês estão tudo quietinho, povo? Está todo mundo acordado aí? Aleluia. Quem tiver acordado, fala amém. Quem não tiver acordado, fala misericórdia. Viu? Sempre tem uns. Aleluia. Glória a Deus. Bom que fala dormindo, né? Diz a palavra do Senhor, Êxodo, capítulo 17, versículo 8. E aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. E então Moisés ordenou a Josué: escolhe homens e amanhã sai para combater contra Amaleque. E eu me posicionarei no alto da colina com o cajado de Deus em minhas mãos. E fez Josué como Moisés tinha orientado e saiu para lutar com os amalequitas. E enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto da colina. E durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-no debaixo dele, para que nela pudesse assentar-se. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim, suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amaleque e o seu povo ao fio da espada. E então o Senhor ordenou a Moisés: escreve isto para memorial em um livro e declara a Josué que hei de extinguir a memória dos amalequitas de debaixo do céu. Depois Moisés construiu um altar e pôs-lhe este nome: Adonai Nissi, o Eterno fez-me aqui um grande milagre. Porque ele me declarou: porquanto Deus levantou a sua bandeira de guerra e jurou sobre o seu trono, que o Eterno lutará contra os amalequitas de geração em geração. Amém? Curva a tua cabeça, vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nessa manhã, e nós queremos ouvir daquilo que o Senhor tem para falar às nossas vidas. Meu Deus, que nada venha nos roubar naquilo que o Senhor tem para liberar sobre nós, nosso entendimento, nenhuma distração, meu Deus, nenhum bloqueio. Senhor, livra-nos de tudo aquilo que vem para nos paralisar, que vem para nos roubar, Senhor. Meu Deus, e que nós possamos receber na plenitude a palavra que o Senhor quer liberar sobre nós esta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Sabe, eu tenho meditado nesses dias sobre essa palavra, não especificamente em cima dela nesse contexto, mas no contexto dos dias de hoje, né? Nós temos vivido dias em que nós temos sido oprimidos, nós temos sido encurralados, né? Dentro de nós mesmos, dentro da própria mente. Nós estamos cansados de ouvir sobre o tema ansiedade, depressão, síndrome do pânico, medo, né? E aí vai todos os espíritos que agem por trás desses sentimentos. E nessa época não era diferente. E este, na verdade, é o primeiro enfrentamento que os amalequitas fazem contra o povo de Israel. Na verdade, o inimigo ele vem para atacar, não é qualquer um que está aí avesso, né, ou avulso, melhor dizendo, mas o inimigo vem para atacar o povo de Israel.
E é interessante que nós, trazendo para os dias de hoje, o povo de Israel somos nós, a igreja, junto com o próprio povo hebreu que está lá. Nós fomos adotados em Cristo por herança, nós fomos enxertados na videira, e então nós somos também povo de Israel. E algumas verdades que eu queria trazer sobre esse texto, alguns pontos, na verdade, que eu queria chamar a atenção. Um deles é o último versículo que nós lemos aqui, que diz o seguinte: porquanto Deus levantou sua bandeira de guerra e jurou sobre seu trono, que o Eterno lutará contra os amalequitas de geração em geração. A primeira verdade que eu encontro aqui nesse texto, né, é que em todo tempo, geração após geração, o povo de Israel, e no contexto atual, a igreja, nós vamos ser atacados e oprimidos pelos amalequitas. Como agiam os amalequitas? Quantos sabem aí? Né? Nós podemos ler depois alguns versículos e nós vamos ler. Mas basicamente os amalequitas, eles tinham uma estratégia de guerra chamada estratégia da hiena. Quantos já viram a estratégia da hiena? A hiena, ela fica esperando os animais do seu bando, os mais cansados, se desgarrarem do bando, ficarem para trás. A hiena é um animal carnívoro, ok? E quando esse animal ele se desgarra do bando e fica para trás, os cansados são atacados e eles estão isolados e eles são devorados. Os amalequitas, eles faziam as mesmas coisas, eles tinham essa mesma tática de guerra. E eles, durante o deserto, né, no deserto, quando o povo sai e começa a caminhar, eles aguardavam os últimos do bando, aqueles que estavam cansados, aqueles que estavam, né, abatidos. E aí eu digo cansado não só fisicamente, mas uma canseira que vem dentro de nós primeiro é uma canseira emocional. Muitas vezes é uma canseira espiritual. Na verdade, a canseira física, ela é a última a se manifestar sobre nós. Porque o povo de Israel, por exemplo, nesse contexto que eles estavam sendo atacados, eles tinham acabado de sair do Egito. E eles ficavam o tempo todo murmurando contra Deus, tanto que essa geração ela não entrou na Terra Prometida. E eles ficavam murmurando e olhando por aquilo que eles tinham quando eram escravos. E então dentro deles existia uma frustração por coisas que eles possuíam, que satisfaziam seus prazeres carnais, mas ainda assim os faziam escravos. E eles, dentro desse sentimento, né, de canseira, de apatia, eles ficavam muitas vezes em grupos isolados para trás, porque se rebelavam contra o grupo que estava andando à frente. Eles diziam: não, isso aí não é para mim, cara, eu vou voltar, eu não quero isso para mim. Moisés talvez se enganou. E sabe quanto esse povo viu, quantas coisas, quantos milagres, quantos livramentos, quantas coisas esse povo viu, para ainda assim pensar dessa forma. Então, seria ingênuo da nossa parte entender que nos dias de hoje a gente talvez não agisse da mesma forma. E aí, esses que se rebelavam e ficavam para trás, às vezes queriam voltar, eles eram perseguidos e abatidos pelos amalequitas que estavam na espreita, em tocaias. Agora, nos dias de hoje, se nós trouxermos a reflexão, nós vamos entender que muitas coisas elas têm nos cansado, elas têm nos distraído, elas têm nos fadigado. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho vivido dias em que às vezes eu vivo as mesmas lutas de uma semana atrás, eu vivo as mesmas lutas de um mês atrás, eu vivo as mesmas lutas de um ano atrás. Eu falo: Senhor, quando é que isso vai cessar? Sabe, isso vai cansando. Quantas vezes você já não falou para você mesmo? Não precisa me responder, mas quantas vezes você já não falou para si mesmo: eu não consigo mais, eu estou cansado disso, para mim deu. Sabe, e aí que nós vemos, né, o inimigo triunfar nos dias de hoje. E nós, como igreja, estamos assistindo de uma maneira passiva. E precisamos entender aquilo que está agindo sobre nós, para que nós possamos guerrear com as armas corretas. Porque senão nós vamos ficar paralisados, vamos ficando para trás, vamos nos cansando, olhando para a frustração, para o medo, para a culpa. E essas coisas vão gerando dentro de nós ansiedade, vão gerando dentro de nós estresse, pânico, até chegar a uma depressão.
E aí quando a pessoa está num estado bem avançado desse estágio, ela não tem forças para lutar. E aí não adianta você chegar para ela e dizer assim, olha, você precisa ir para Deus, você precisa orar. Ela não consegue. Ela está presa. Ela ficou para trás, ela está de posse de um inimigo invisível que tem de geração em geração atormentado a vida da igreja. Então nós precisamos entender esse contexto, querido. É interessante que esses mesmos amalequitas, se você for olhar durante a Bíblia toda, eles estavam sempre encarando, sempre tentando contra o povo de Israel. Algumas vezes houveram um êxito, como nessa vez. É interessante algumas coisas desse texto aqui ainda. Se você entender quando Moisés fala, olha, o Josué, vai lá, reúne o povo, vai para a frente de batalha. Arão e Hur vêm comigo, eles sobem e eles vão para o monte, e eles têm que trabalhar um primeiro conceito. Uma primeira característica que nós vemos aqui é a característica de unidade. É justamente aquilo que o inimigo rouba quando somos atacados pelos amalequitas. Nós nos isolamos, porque afinal de contas, esse bando já não pertence mais para mim, já não serve. E aí nós vamos ficando para trás, é tudo que o inimigo quer. E quando nós nos isolamos, nós estamos como presas fáceis. Mas nesse ponto, eles precisaram trabalhar em equipe. Moisés pede para que Josué vá para a frente de batalha, reúna os homens, e ele sobe para a colina e leva 2 com ele. E Moisés não conseguia manter os seus braços erguidos o tempo todo, porque um homem não tem força para se virar sozinho. Somos humanos, queridos. Então, um princípio que eu aprendo aqui é que eu dependo de você, você depende de mim, nós dependemos uns dos outros. E aí ele precisou tomar uma pedra, se assentar, e que 2 outros homens segurassem os braços dele levantados. Porque a Bíblia nos diz que enquanto os braços de Moisés estavam levantados, eles prevaleciam. Mas quando eles se cansavam e o braço abaixava, os amalequitas prevaleciam. Sabe, nós não temos tempo hoje para brincar com esse tipo de coisa. Nós temos... É incoerente a gente ver jovens, às vezes de 13, 14, 15 anos, se suicidando. Porque se sentem sozinhos. Porque se sentem isolados. Porque se sentem fracos. Porque sentem que não fazem parte desse contexto, eles não se encaixam em nada. E aí nós não estamos nem falando só de pessoas dentro da igreja. É uma geração que está sendo atacada dentro e fora da igreja. E aí você vai buscar uma causa, você não encontra uma causa. Porque não é algo natural. E nós, dia após dia, vamos lutando com as armas antigas. Porque nós achamos que ainda estamos nas guerras antigas. Não discernimos e não compreendemos o Espírito que está agindo, e por causa disso não combatemos da forma como precisamos combater. É tempo de nós despertarmos, igreja. Sabe, algumas coisas nós precisamos entender e começar a praticar. O princípio da unidade é uma delas. Não se isole. Não se isole. Uma vez eu vi uma pregação do Tel Hayashi, em que ele diz que nós, cristãos, cada um precisa ter pelo menos 5 amigos ponta firme. Pelo menos 5. Que são aqueles que quando você está pendendo, que quando você está caindo, ele vem e te puxa e fala, cara, não, esse não é você. E ele conta o testemunho dele e fala que cada vez que ele ia dar uma desviada, aí vinha um amigo e dizia, cara, não foi você que me disse que o Senhor ia fazer tal e tal coisa através da sua vida, sabe? Nós precisamos de pessoas que nos resgatem e nos relembre e nos leve de volta para o propósito, que nos tragam à memória as palavras que o Senhor liberou para nós, mas que precisamos estar cercados uns aos outros, e para isso as pessoas precisam saber, e nós mesmos precisamos saber quais são as palavras que o Senhor tem para nós, para que nós possamos nos encorajar uns aos outros. E no momento da dificuldade, no momento em que nós estamos sendo abatidos, aí vem o nosso irmão e libera aquelas palavras e nos traz a memória. E isso vai nos tirando desse fundo do poço. Agora, se nós estivermos isolados, querido, não tem quem nos relembre, não tem quem nos ajude. E sabe, nós vivemos uma geração talvez mais individualista, porque é uma geração ferida, que se feriu e se frustrou com a confiança que muitas vezes dispensou sobre outro,
e foi traído na confiança. E eu vou dizer uma coisa para você: se traição fosse uma desculpa, Jesus não precisaria ter ido para a cruz, porque ele foi traído antes de ir para a cruz. Se traição fosse um motivo para te tirar do propósito de Deus, Jesus não teria se sacrificado por você, querido. Se frustração fosse um motivo para te tirar do propósito de Deus, Jesus não teria ido até a cruz. Mas a cruz era a vontade perfeita do Senhor para a vida de Jesus Cristo. O propósito de Jesus era a cruz. Nada, nem a frustração, nem a traição, nem a angústia de suar sangue no Getsemane, nada foi capaz de paralisar Jesus de seguir e cumprir o propósito dele. Agora nós, por coisas muito menores, ou até mesmo por coisas que tocam na nossa carnalidade, na vaidade, no orgulho, no ego, que são características que nem deveriam existir dentro de nós, mas infelizmente existem, somos paralisados, somos roubados e ficamos como presas fáceis. Vira para o teu irmão e fala, diga, presa fácil. Querido, quando você se isola, você se torna uma presa fácil. E aí eu faço um chamado, faço um alerta no dia de hoje: não se entregue, não ande só, não se isole. Reconheça as suas limitações, reconheça as suas dificuldades. É interessante que esse povo, ele vai oprimindo o povo de Israel. Lá para frente, quando o Senhor manda Saul destruir esse povo, Saul mata, vence a guerra, e ele preserva Agag. Desobedece ao Senhor. E eu vou dizer uma coisa: o preço de desobedecer ao Senhor, quando Saul é ordenado a extinguir os amalequitas, foi que o Senhor retirou sobre ele a unção de rei. O propósito foi retirado de Saul à medida que ele desobedeceu a ordem que o Senhor tinha dado para que ele vencesse os amalequitas. Se você vai ver a luta de Gideão, junto com os midianitas, quem estavam lá? Os amalequitas. Mais para frente, Davi, com toda a dificuldade que teve, conseguiu vencê-los. Fez aquilo que Deus tinha ordenado a Saul. Então, o tempo todo nós estamos brigando o quê? Com os mesmos inimigos. Só que eles vão aperfeiçoando as suas táticas de guerra, eles vão aperfeiçoando a sua forma de agir, e nós ficamos presos nas coisas velhas, porque nós, por natureza, somos pessoas nostálgicas. A gente vive de lembrar o quanto era bom aquele tempo, né? Como era muito mais seguro o mundo 20 anos atrás, como nós podíamos andar solto. Sabe, a gente está sempre olhando para trás, o nosso retrovisor é maior que a nossa janela. Tenta dirigir um carro que o retrovisor é maior que o para-brisa, você vai ter dificuldade. É hora de nós despertarmos, igreja. O que é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos agir? Abra aí um pouquinho para frente, Deuteronômio. Capítulo 25. Deuteronômio capítulo 25, versículo 17. Lembra-te do que os amalequitas te fizeram no caminho, quando fostes liberto e partiste do Egito, quando estavas cansado e exausto, e de surpresa pelas suas costas, sem o menor temor a Deus, atacaram todos os desfalecidos que iam atrás. Como que estavam o povo? Os que estavam sendo atacados? Cansados, exaustos, desfalecidos. E como que eles atacavam? Sem o menor temor ao Senhor.
Sabe, não dá mais para a gente desprezar, né, o nosso manual de instruções aqui. Eu não sei como tem sido os teus dias, mas eu vou dizer uma coisa: a Bíblia cada dia mais ela fica viva e real para mim. Se eu não aplicá-la no meu dia a dia, eu não consigo subsistir ao dia seguinte. Não dá. Ou nós discernimos isso, entendemos, né? Olhamos e vamos buscar soluções, respostas, princípios. Aonde? Na Bíblia. Sabe, talvez durante um tempo nós fomos condicionados que nós precisávamos ir até homens, né? E nós tínhamos. E eu não estou aqui invalidando a liderança e muitas vezes nós temos um parâmetro de admiração e mesmo de você poder se basear e seguir para que você possa se desenvolver como um cristão. Mas sabe, a tua resposta não está em homens, querido. Não está em gurus espirituais que vão te dizer o que fazer, o que não fazer. Sabe, talvez se fosse assim seria muito mais fácil, né? Você não precisaria pagar um preço. Você não precisaria orar, não precisaria ler a Bíblia, não precisaria ter um relacionamento com Deus. Simplesmente você iria até uma pessoa, pagaria um pedágio, que muitas vezes nós estamos dispostos por isso. Somos uma geração que pagamos pelo comodismo, não é? Nós pagamos pelo comodismo o tempo todo, querido. Estamos acostumados, habituados a pagar. E aí nós viemos para Deus, obrigado, Marcelo. Viemos para Deus com uma mentalidade semelhante. Queremos não pagar um preço de separação e atitude, queremos pagar um preço monetário por aquilo, para alguém. Então eu preciso que você, guru, me diga o que fazer agora. Olha só o tamanho do meu inimigo aí atrás. Cara, não vai funcionar. Você não precisa de uma pessoa, você não precisa de uma religião. Você precisa de um relacionamento com Deus e com a palavra. E você precisa estar inserido no coletivo. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba e sobre a cabeça, sobre a orla das vestes de Arão. E é nela que o Senhor ordena a bênção. Princípios bíblicos. Você compreende? Você não precisa mais do que a palavra. Você não precisa mais do que a palavra, querido. Você precisa viver a palavra. Você precisa encarnar a palavra. Jesus era o verbo. E é por isso que nós precisamos encarnar o verbo. Nós precisamos nos tornar parecidos com Cristo. Nós cantamos hoje: torna-nos mais semelhante a Ti. Não quero ser mais simplesmente eu. Isso precisa ser uma verdade gerada dentro de você, querido. Você precisa se tornar semelhante a Jesus. O verbo que se fez carne precisa ser encarnado em você. As características de Cristo. Não é mais apenas falar sobre Ele, é viver como Ele. Não é mais dizer, a Bíblia não precisa ser para você simplesmente um livro de história, ela precisa ser algo que transforme, impacte, mude a tua vida. As verdades do Senhor, elas precisam ser latentes dentro de você. Sabe, é tempo de nós despertarmos e pararmos de sermos oprimidos pelas mesmas lutas, pelas mesmas circunstâncias, da mesma forma todas as vezes. E aí vem o medo, vem o cansaço, vem a fadiga. E sabe, isso nos distrai, nos consome, nos rouba. Cara, nós temos vivido, se você está fora desse contexto, me ajuda. Nós temos vivido dias terríveis. Dias em que os inimigos parecem gigantescos. E a gente não acha muitas vezes nem a funda. Só acha o braço do Pai. Amanhã, segunda-feira, Dia Internacional do Gigante, né? Porque no domingo a gente está tudo abençoado. Nós estamos num culto, entregamos o nosso culto ao Senhor. Vamos ter um tempo de comunhão depois. Comer um churrasco santo ali no fundo, né? E aquele dia, e depois nós vamos ter um tempo em família de descanso à tarde. Mas na segunda-feira, Golias está lá, querido. Não é assim?
Golias está lá. E aí, o que Davi fala para derrotar o gigante? Ele vai com o quê? Com o Senhor dos Exércitos. Não é com armas, não é na força dele, não é na capacidade dele, não é no talento dele, não é na confiança dele, mas ele vai em nome do Senhor dos Exércitos. São verdades. Mas sabe, é uma verdade que todos os dias nós temos enfrentado os mesmos medos, as mesmas dificuldades. E eu vou dizer uma coisa para você, a Bíblia nos diz que nós vamos enfrentar isso de geração em geração. Não existiu um ponto final. Quando Davi triunfa e faz aquilo que Saul deveria ter feito, né? Os amalequitas deixam de ser uma nação, um povo, que era um povo nômade, na verdade nem era uma nação. Eles deixam de ser um povo e passa a ser o quê? Um espírito que age. É interessante que a Bíblia nos relata que Abraão triunfou sobre os amalequitas. Aí você vai dizer assim, como? Triunfou na terra dos amalequitas, sendo que os amalequitas nem estavam ainda estabelecidos. Abraão triunfou na terra dos amalequitas porque Abraão triunfou sobre o espírito dos amalequitas. Queridos, você precisa conhecer aquilo que tem te oprimido. Trabalhar em conjunto. Ir na palavra. O que eles tomaram? O que Moisés, Arão e Ur tomam lá? Uma pedra. A pedra fala de quem? A palavra, da verdade, de Cristo. Ele é a pedra angular. Ele é a nossa rocha. Precisamos compreender e agir diferente. Se nós não agirmos diferente, nós não vamos chegar a resultados diferentes. Precisamos ter atitudes novas para entrar num ciclo novo, para romper com o velho. Isso não quer dizer para ti que vai ser um mar de rosa depois e de tranquilidade. Mas sabe, eu particularmente estou cansado de lutar as mesmas lutas, querido. Eu estou doido para vencer essa. Não importa que vai vir uma nova. Então nós precisamos nos mover para isso. E eu preciso de você. E você precisa do irmão que está ao teu lado. E nós precisamos uns dos outros. Nós não podemos desgarrar. Sabe, a autossuficiência, né? O querer ser igual a Deus, o ser muito bom. Cara, desde o início, desde lá do jardim, isso vem causando problema. Não é de hoje. E é uma mentira, um engano tão... Esse espírito trabalha na nossa mente de uma forma tão sutil que daqui a pouco a gente acha, não me encaixo aqui. Às vezes, ou a gente vai para um lado, ou a gente vai para um lado de nós sermos muito melhores do que esse ambiente, nós não nos encaixamos nele, ou então nós vamos para um lado de autocomiseração. Você já viu? Ou nós somos arrogantes, ou somos autocomiseráveis. Ah não mereço, não posso. Ó céus, ó terra, ó vida, ó mês, ó ano. Nós vamos para um espírito de coitadice. Espírito de carência que tem abatido a igreja. Cara, nós precisamos despertar. Há todo um trabalho a ser realizado, não por mim e por você, mas pelo reino de Cristo. E nós precisamos avançar. Quanto é que nós temos conquistado para o reino? Não precisa me responder, mas pare e pense. Quanto o reino do Senhor tem se expandido através da minha vida? Quanto eu tenho sido relevante? E eu não estou falando de serviço, querido, porque
Isso também, durante muito tempo, foi uma armadilha. Nós trabalhávamos tanto para o Senhor que não tínhamos tempo de nos relacionar com Ele. Mas aí também entramos no outro extremo, e não, existe um modelo correto. Então também não vou fazer nada, porque agora só vou me relacionar, e é eu e Deus, e beleza, não preciso fazer nada. Também não, existe um modelo correto. Precisamos ser restaurados nos fundamentos da nossa vida cristã. Até quando nós vamos tomar as mesmas pedradas e ficar aceitando? Sabe, são dias que nós temos que nos levantar como igreja para ser relevante naquilo que nós estamos fazendo, ou naquilo que nós estamos nos propondo a fazer. Qual é a relevância que eu como igreja tenho inserido na congregação? Eu, individualmente como igreja. É uma resposta. Qual é a relevância que a congregação tem no contexto social do bairro em que ela está inserida? Qual é a relevância que a congregação tem na cidade em que está inserida? Porque a menor porção de Deus para uma igreja é uma cidade. A menor visão de Deus para a igreja é uma cidade. Se hoje a congregação fecha as portas, faz falta para quem? Sabe, essas respostas precisam ser ditas dentro de nós. Quanto eu vou fazer falta naquilo que eu tenho me movido para o Senhor? E se essa resposta for nenhuma ou negativa, nós precisamos nos reposicionar. Sabe, isso não é para te trazer peso, culpa ou medo. Isso é para te despertar. Isso é para dizer que você tem um plano e um propósito do Senhor na tua vida. Que a tua identidade foi feita nele, que você foi gerado nele antes da fundação do mundo. São verdades para a tua vida. E não importa quem diga o contrário, você é um plano e um projeto do Senhor. Não importa as afirmações contrárias que os inimigos fizeram contra ti. Não importa quantas vezes eles te sufocaram ou eles caluniaram contra ti. A verdade do Senhor é que você faz parte de alguém que foi planejado por Ele para algo, para um propósito. Existe um propósito de vida para o qual você foi gerado, querido. E você só vai ter plenitude interior quando você estiver alocado nesse propósito. Você não consegue ter plenitude se você não estiver inserido no propósito para o qual você foi gerado. Sempre vai existir um vazio dentro de você, enquanto você não estiver posicionado no propósito que Deus te chamou. E propósito não fala só, ou não fala sobre qual congregação eu estou inserido, ou o que eu estou fazendo lá dentro, sobre título, cargo ou movimentação. Não. Propósito fala sobre o que eu estou me tornando em Cristo. Sabe, a primeira resposta que você tem que dar para Deus não é o que você está fazendo para Cristo, mas é quem você está se tornando em Cristo. Quanto dele tem sido enxertado em você? Quanto dele você tem encarnado em você? Quanto das características de Cristo têm sido impregnadas em você? Sabe, esse é o tempo que o Senhor quer nos libertar, quer nos trazer para algo novo. Nós estamos falando sobre um tempo e um período de transição da igreja, onde nós estamos tentando entender as movimentações, porque o que nos trouxe aqui não vai nos levar adiante. Mas sabe, primeiro nós precisamos responder para nós enquanto indivíduos, como é que nós estamos nos movimentando e em que contexto nós estamos inseridos naquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo sobre a igreja dele. Eu me sinto parte ou me sinto um avulso? Me sinto parte ou me sinto um espectador? Me sinto parte ou me sinto indiferente? As escolhas, elas vão ser nossas, elas são e continuarão sendo nossas. Todos os dias você vai ter a capacidade e o poder de escolha, ou de se comprometer com o Senhor, ou simplesmente de ignorar aquilo que você foi gerado. E tudo bem, isso não fala sobre salvação, porque a salvação não é por mérito. O sangue de Jesus foi derramado na cruz sem que você merecesse, querido. E não há algo que você faça que vai mudar isso. Mas nós precisamos compreender aquilo que nós estamos fazendo como igreja nesse tempo.
Somos corpo, não somos? Vamos ceiar daqui a pouco, nós estamos inseridos num corpo. E como tal, nós precisamos começar a pensar como corpo. Precisa haver uma transformação, uma renovação de mente, uma metanoia, a ponto de nos fazer pensar não individualmente, não egocentricamente, mas coletivamente. Como é que nós vamos nos mover nos próximos dias? Quais são os planos e objetivos de vida que eu tenho? E quanto desses planos e objetivos de vida que eu tenho estão inseridos ou estão, convergentes com os planos do que o Senhor, do que o Eterno tem para esses dias? Será que eles estão parecidos, pelo menos? Sabe, e quando essas coisas vão acontecendo, quando esses princípios vão sendo estabelecidos dentro de nós, quando nós vamos nos comprometendo com o Senhor, e querendo e desejando estar com Ele, queridos, o seu coração vai se enchendo, o teu espírito vai se enchendo, e você vai começando a ter plenitude na tua vida. Aquele vazio existencial, aquele bloqueio, aquele medo, aquela preocupação, aquela ansiedade, tudo isso vai se esvaindo, porque você está sendo cheio de algo que o Senhor fez para a tua vida. Não foi para mim, foi para a tua, porque o teu propósito é teu, porque o Senhor nos trata na individualidade, porque nós somos diferentes um do outro. E a sua porção, conforme você vai se enchendo da porção que o Senhor tem para você, quanto mais dele, menos de todas essas outras coisas você vai ter. Quanto mais unido, quanto mais junto, menos os amalequitas vão prevalecer, menos esse espírito vai prevalecer. É tempo de despertarmos, igreja. Não podemos cair na armadilha do comodismo que nós temos vivido hoje, onde nós temos tudo que nós queremos de informação. Você acessa uma página chamada Google, você busca, ele sabe tudo, do que presta ao que não presta. Aí você quer, ir daqui na esquina ali, você pega um carro, comodismo. Cara, mas são 100 metros, mas eu vou de carro. Onde você liga e pede uma comida. Sabe, é a geração do comodismo. Tudo mais fácil, tudo à mão. Só que, se nós estamos inseridos e queremos ser participantes daquilo que o Senhor está fazendo, nós precisamos sair da apatia e do comodismo. Precisamos romper com a apatia e com o comodismo. Então eu preciso me movimentar e preciso romper com essa paralisia que tem nos matado. Quem vai resolver por você é você mesmo. Eu não tenho forças para te tirar, mas nós juntos podemos te tirar. Eu não tenho forças para sair, mas nós juntos eu consigo sair. Você compreende? Sabe, que a nossa mente realmente seja renovada nesse dia. Eu oro para que o Senhor nos desperte, nos leve a um lugar de, primeiro, de entendimento, segundo, de arrependimento. Arrependimento do quê? Arrependimento de como eu me movi até agora. Porque se não houver arrependimento, não há conversão, querido. A conversão, ela vem pelo arrependimento. Você não muda de direção se você estiver satisfeito com a direção que você está indo. Você não muda suas atitudes se para você estiver tudo bem da forma como está. Você não sai da zona de conforto se estiver confortável. Nós precisamos de um despertar, de um teaser aí. A Adriana carrega o pastorzão já experimentou ali. É teaser elétrico, que chama? É teaser, É o choquinho. Tá na bolsa dela ali, Depois, se você quiser experimentar, ela te dá te desperta. Podia, profeticamente, fazer um ato profético. Uma descarga. Querido, desperta, Vamos lá. Olha lá, ela pegou, meu Deus. Precisamos de um tempo novo. Chega das mesmas velhas
lutas, das mesmas velhas desculpas. Sabe, não dê desculpas para você mesmo. Viva o novo do Senhor. O Senhor tem algo mais para você. Parece chavão, mas o Senhor tem algo novo para a tua vida hoje, querido. Isso não é mais uma pregação, não é mais uma palavra de autoafirmação, não é um ato motivacional, mas é algo que vai despertar e vai liberar a tua vida, vai destravar o teu espírito, querido. Eu creio nisso. Nós estamos numa manhã profética em que nós vamos ser ativados e destravados pelo Senhor. A apatia não vai prevalecer sobre nós. Eu tenho orado por dias que nós vamos ser libertos desse mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As nossas movimentações vão ser outras. As nossas posturas vão ser outras. As nossas palavras vão ser outras. A minha forma de me relacionar com as pessoas vai ser outra. Em nome de Jesus. Nós vamos romper. E vamos trazer à memória aquilo que nos traz a esperança. A palavra do Senhor. Vamos trazer à memória aquilo que nos leva adiante. Vamos trazer à memória aquilo que nos impulsiona, que nos tira da paralisia. Amém?